A teologia do Sínodo da Amazônia agora é alvo de críticas do Bernardo Kister. Ele gravou mais um vídeo sobre o Sínodo e é preciso responder alguns destes pontos, porque o Bernardo Kister erra muito quando ele tenta tratar sobre teologia. E ele erra e critica fontes e bases que não têm relação direta com o Sínodo ou deturpa as questões que estão sendo tratadas diretamente no Sínodo da Amazônia. Eu vou responder aqui todos os pontos de críticas que o Bernardo Kister fez em um vídeo de mais de 50 minutos, 51 minutos e 8 segundos que ele gravou. Eu já respondi o primeiro vídeo da série, os links e referências estão aqui embaixo na descrição, e também eu quero destacar para um outro vídeo sobre críticas ao Sínodo da Amazônia que quer ordenar homens casados e até sacerdotisas e diaconisas. Eu respondi isso, mostrando que não vai ser tratado isso no Sínodo e também como está na doutrina da igreja. As referências, tudo que eu falar, está na descrição. E se você concorda com este meu ponto de vista, eu peço a sua ajuda para divulgar e compartilhar este conteúdo para mostrar a verdade sobre o que realmente a igreja está propondo no Sínodo da Amazônia, qual é a real teologia por trás do Sínodo, diferente destas distorções e teorias conspiratórias que têm criado sobre o Sínodo. Muita gente está falando sobre o Sínodo, muita gente tem criticado, mas a verdade é que eles não conhecem, ou estão mentindo, ou estão distorcendo a realidade do que vai ser tratado. Portanto, por favor, clica em gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que as pessoas conheçam a verdade. O meu canal não tem tanto alcance quanto o do Bernardo e de outros críticos, e é importante fazer chegar a verdade para as pessoas, para que elas não sejam enganadas por estas distorções que estão acontecendo. E eu vou mostrar aqui algumas dessas distorções. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Bernardo Kister cita apenas 6 vezes trechos do instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia. E ele cita apenas superficialmente, por um ponto que eu quero destacar. O Bernardo Kister, ele não tem conhecimento de teologia sistemática e dogmática. Ele pode ter lido algumas meia dúzias de livros, mas o fato é que ele não entende sobre teologia sistemática. Ele lê os documentos da igreja, mas ele não é capaz de entender de forma profunda o que está no texto, e se ele entende alguma coisa, ele acaba distorcendo e falsificando o que está no texto. Ele quer acrescentar a visão dele nos documentos, e é isso que eu vou mostrar item por item. E o primeiro problema no vídeo do Bernardo é que ele tenta explicar, mas ele não aprofunda sobre essa questão, porque senão desmontaria toda a teoria conspiratória que ele está criando. O Sínodo da Amazônia, como qualquer outro sínodo, ele não pode tratar sobre questões teológico-dogmáticas, nem questão de doutrina, moral, sacramentologia. Nenhum sínodo tem autoridade ou capacidade nem mesmo de propor esse tipo de coisa. E quando há proposições no instrumento Labores, nos documentos de preparação para o Sínodo da Amazônia, como qualquer outro sínodo, quando há proposições que tratam sobre temas de doutrina, de moral, de sacramentologia, de dogmática, estas sugestões são automaticamente descartadas no documento final. O próprio Papa acaba ignorando estas coisas porque um sínodo não tem autoridade para tratar sobre estes temas. Um sínodo só pode tratar de ação pastoral e missionária da igreja, apenas como atuar pastoralmente, como levar o evangelho às realidades diversas do nosso mundo. Ele não pode tratar nada além disso. E o Bernardo Kister, ele se baseia nos críticos do Sínodo, ele cita alguns 2 ou 3 cardeais e bispos que fazem críticas ao Sínodo, e uma das críticas que são levantadas é: o instrumento Labores, ele não fala do Cristo crucificado. A questão é que o Sínodo, ele não trata sobre o conteúdo de fé, porque um sínodo não pode tratar sobre essas questões. Ele só pode tratar da ação pastoral e missionária da igreja.
E a ação pastoral missionária da igreja já está implícito qual é o conteúdo de fé que vai ser levado para as pessoas. Nenhum documento de sínodo pastoral pode ficar aprofundando, olha, nós vamos falar de Jesus crucificado, nós temos que dizer para as pessoas que Jesus ressuscitou. Aqui está o Evangelho de Jesus. O que do Evangelho nós vamos dizer? Qual doutrina? Como será feita a catequese? Nada disso vai ser tratado num sínodo, porque é apenas ação pastoral. O conteúdo de fé, ele já está dado. Não há nada além para ser discutido, não há o que acrescentar, porque o conteúdo de fé todo mundo já conhece. O Catecismo da Igreja Católica é um bom resumo para estas questões. Portanto, o sínodo não vai falar sobre conteúdo de fé porque não é o objetivo. Só para ficar bem claro, o conteúdo de fé ele já está pré-definido. Agora é como vamos levar este conteúdo de fé para as pessoas. E o Bernardo Kister passa mais de 20 minutos no vídeo dele enrolando para fazer a primeira citação a um documento do sínodo. E por que ele demora tanto? Porque ele precisa fazer uma construção da teoria conspiratória que ele está criando e ele precisa fazer com que você acredite nestas coisas primeiro. E depois, quando ele trouxer o texto, ele consegue fazer pequenas alterações e deturpações do que está no texto e você vai acreditar baseado naquela teoria conspiratória que ele criou antes. E ele só vai fazer a primeira citação no vídeo de 51 minutos e 8 segundos, a primeira citação no instrumento Labores é aos 21 minutos e 38. E agora nós vamos ver mesmo as questões teológicas e como o Bernardo Kister não sabe nada de teologia. E a crítica do Bernardo é no parágrafo 98 do instrumento de trabalho, quando fala sobre ecoteologia. E ele chega até a citar e mostrar o documento, mas o que nós percebemos é que ecoteologia só aparece uma vez, só é citada essa expressão uma única vez no texto e não é para incorporar ecoteologia na doutrina da igreja, nem coisa semelhante. O que o texto diz claramente e o que nós precisamos perceber é que nós estamos no item sobre a educação para uma ecologia integral e as sugestões são voltadas para a formação de agentes pastorais leigos adultos, mas o item onde se diz ecoteologia é a formação dos ministros ordenados. É o que deve conter na formação dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. E veja o que está no texto. Os planos de formação devem responder a uma cultura filosófico-teológica adequada às culturas amazônicas, capaz de ser compreendida e, portanto, de estimular a vida cristã. É por isso que se sugere a integração da teologia indígena com a ecoteologia que os prepare para a escuta e o diálogo aberto onde tem lugar a evangelização. A proposta do texto é que os padres, os diáconos que vão agir nestas regiões tenham conhecimento do que é a teologia indígena, como é a ecoteologia, a maneira e a visão de mundo e da realidade daqueles povos, para a escuta e o diálogo aberto. Não é para incorporar. É a mesma coisa quando se estuda sobre sociologia ou antropologia. Não é para incorporar as questões destas ciências dentro da teologia ou da filosofia católica, mas é para conhecermos. E quando nós conhecemos, somos capazes de estabelecer diálogo com o diferente. Aqui fica bem claro que o Bernardo não consegue ler e entender o que está no documento, justamente porque ele não tem conhecimento teológico sistemático, ele não tem essa capacidade de leitura de textos tão complexos quanto documentos que são produzidos pela igreja, até documentos de ação pastoral. O documento não está falando para se incorporar ecoteologia ou teologia indígena na doutrina da igreja. Nada disso é. Os padres, os diáconos, precisam conhecer do que se trata estas coisas para que, quando estabelecerem diálogo com o diferente, sejam capazes de apresentar a nossa confissão de fé frente aos desafios
de outras culturas e de outras religiões. E aqui o Bernardo vai passar quase 10 minutos citando mais o Leonardo Boff do que o documento que ele diz criticar teologicamente. Ele fica repetindo várias citações de outros autores, de outros lugares e de outras fontes que nada tem a ver com o que está sendo proposto no sínodo, justamente para te confundir, para confundir as pessoas, para que elas pensem que aquelas coisas que outros autores estão falando têm relação com o conteúdo do sínodo, mas ele não mostra isso em lugar nenhum. Justamente porque não tem essa relação dentro dos textos e dos documentos do sínodo, nem mesmo sobre o que está sendo proposto, mas ele quer fazer parecer que tem, ele quer que você acredite que existe essa relação entre o que o Leonardo Boff escreveu nos textos dele, que influenciam o sínodo e todo o conteúdo do documento, mas ele não mostra onde, porque ele não existe, estas coisas não estão presentes no trabalho do sínodo. Precisa ver, Bernardo, essa sua fixação com o Leonardo Boff. Talvez você precisa organizar isso melhor na sua cabeça, entender por que você tem tanto problema com ele. A teologia que é produzida na igreja, e quem frequentou uma faculdade de teologia séria dentro da igreja, nem mesmo chegou a pegar algum livro do Leonardo Boff, a não ser por mera curiosidade, porque a teologia que a igreja ensina não cita Leonardo Boff para nada. A segunda vez que o Bernardo Kister vai citar o instrumento Labores é aos 32 minutos e 50, e ele faz uma referência ao parágrafo 98d, eu vou ler aqui e te mostrar, uma crítica sobre a teologia indígena. E aqui também nós precisamos salientar alguns pontos. O documento propõe que os ministros ordenados tenham esse conhecimento. De novo, nós estamos no mesmo trecho que eu acabei de mostrar. É para formar os ministros ordenados e eles entenderem a realidade onde eles estão inseridos, para saber lidar com a diversidade, saber enfrentar as diferenças e os desafios que essas outras comunidades têm, que é muito diferente dos desafios na realidade, por exemplo, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do Brasil ou do Nordeste. Mas o que nós vemos é que o documento não propõe incorporar isso à teologia católica. O trecho que o Bernardo se refere, justamente no 98, está lá embaixo, item D, uma teologia índia-amazônica, pede-se que seja aprofundada uma teologia índia-amazônica já existente, que permitirá uma melhor e maior compreensão da espiritualidade indígena. Veja, é entender o que está na cultura daqueles povos para que quando chegar a missão e a ação evangelizadora da igreja, a gente saiba com o que estamos lidando, para evitar que se cometam aqueles erros históricos que atropelaram muitas culturas originárias. A igreja não pode mais chegar nos lugares impondo-se sem dialogar. A igreja não pode mais chegar nos lugares destruindo a cultura do outro simplesmente por ser diferente da nossa. Isso vai gerar raiva, isso vai gerar rancor. As pessoas vão se afastar da igreja e não se aproximar dela. Agora, quando nós estabelecemos diálogo, o outro quer também entender um pouco mais sobre nós. E ao estabelecer essa ligação de diálogo, é que assim nós conseguimos mostrar o evangelho e convencer as pessoas a partir do diálogo e não da imposição pela força. Esse é o erro histórico que a igreja não pode repetir. E o quinto ponto que eu quero destacar neste vídeo é que todo o sínodo ele é sobre a missão da igreja. Como ir ao encontro do outro, especialmente em regiões complexas. Como ir ao encontro das pessoas e levar o evangelho nestes tempos de agora. Nós não estamos mais na Idade Média, nós não estamos mais no período feudal, nós não estamos mais no período colonial. Não se chega impondo a fé cristã católica, porque senão nós vamos gerar mais rancor e raiva do que amor. Muito menos possibilidades vão surgir, nós vamos fechar portas. E quando nós fazemos isso, nós afastamos as pessoas do evangelho.
Nós precisamos de um evangelho que vai acolher, que vai dialogar, que vai ao encontro das pessoas e não se impõe ao outro. Por isso é muito importante a gente entender e estudar tudo aquilo que o Papa Francisco vem oferecendo para a igreja. Ele traz um novo frescor na maneira de atuar dos ministros, de nós leigos, de todo mundo que quer trabalhar para evangelizar. Por isso o Papa Francisco insiste tanto nas questões sobre missão. Nós precisamos entender que agora a igreja precisa ter um novo frescor e uma nova maneira de atuar. Não significa mudar o conteúdo de fé é o mesmo, ele é indiscutível, já está pronto, estabelecido. Agora nós precisamos rever nossas práticas pastorais. O sexto e sétimo ponto que eu quero tratar aqui são duas citações, e aí a terceira e a quarta vez que o Bernardo Kister cita o documento, mas que acabam sendo resumidos em um único ponto. O sexto aqui que eu quero citar é o celibato. Ele trata lá nos 35 minutos e 50 segundos, ele faz uma terceira citação ao instrumento Labores, e o que nós podemos ver é que o Bernardo Kister, ele não sabe ler. Eu já expliquei item por item sobre a questão do celibato, ordenação de homens casados e de mulheres diaconisas ou sacerdotisas. Tem um vídeo completo, o link está na descrição, onde eu mostro item por item sobre o que está sendo proposto no sínodo, o que está na doutrina da igreja, dentro dos documentos da própria igreja. O Bernardo, ele faz um ensaio, ele tenta explicar que essas questões já são fechadas na igreja, mas ele insiste que o sínodo está propondo estas coisas. Mas o fato é que não está. Primeiro, porque um sínodo não pode propor alteração na ação dogmática, sacramental e tudo aquilo que eu já falei no início do vídeo. E outra, porque o sínodo realmente não trata sobre essas questões. E aqui, por que o Bernardo parece não saber ler? É aquele analfabeto funcional que às vezes os olavetes tanto citam, e eu acho que o Bernardo é um desses olavetes, talvez ele seja um desses analfabetos funcionais que o Olavo de Carvalho tanto fala, porque ele cita o parágrafo 129A2, e ele lê o seguinte: afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja, pede-se que para as áreas mais remotas da região se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com a finalidade de assegurar os sacramentos que acompanhem e sustentem a vida cristã. E o que é curioso nesse parágrafo todo, pode parecer que, então, pessoas idosas que já têm família constituída e estável, então querem ordenar homens casados. Não, não querem, porque todo este parágrafo que eu acabei de ler está separando as sentenças apenas por vírgulas. Significa que um item se soma ao outro, uma exigência se soma à seguinte. E a primeira exigência é: afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja. Se o celibato é uma dádiva, ele não vai ser questionado. E assim, pede-se outras questões para ordenar homens que estejam, sim, que sejam idosos, que estejam inseridos naquela realidade, mesmo que já tenham famílias constituídas. Significa que, se eles forem viúvos, mesmo que eles tenham uma família, vamos ver como preparar estes homens para assumir o sacerdócio, se assim eles quiserem também, e se for relevante, se eles passarem no processo de formação e todas as outras exigências que se faz para formar um sacerdote e também formar diáconos permanentes, porque existe essa possibilidade, e diáconos permanentes podem sim ser casados. Mas aqui especificamente nesse parágrafo, como eu mostrei, nós temos muito claro que o celibato é algo indiscutível e indispensável para aqueles que quiserem assumir a ordenação sacerdotal, aqueles que serão elevados ao grau de sacerdotes ou presbíteros, ou como se fala popularmente, os padres. E o sétimo ponto, ordenação de mulheres, aos 39 minutos e 24, é a quarta vez que o Bernardo cita, e o que ele critica é o 129A3, é o que eu vou te mostrar aqui, que diz o seguinte: identificar o tipo de ministério oficial. Ministério oficial, oficial significa que já existe, não é para criar nada novo,
que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o papel central que hoje ela desempenha na Igreja Amazônica. As mulheres têm um papel central na atuação da igreja, não só na Igreja Amazônica, mas em todos os lugares do mundo. Elas estão massivamente presentes e atuantes missionariamente e pastoralmente na igreja. E a proposta é identificar um ministério oficial. Não existe apenas ministério ordenado, existem os ministérios leigos. Quais destes ministérios que já existem podem ser conferidos para as mulheres, para que elas atuem de forma mais eficiente na pastoral e na missão da igreja? É isso que está sendo pedido. Não é ordenar diaconisas, não é ordenar sacerdotisas ou padras, madras, como você quiser chamar, não importa. Eu já aprofundei isso em detalhes em outro vídeo, volta a insistir, assiste lá que você vai entender melhor essa questão. Mas esqueçam esse ponto, não tem nada de ordenar homens casados e não tem nada de ordenar mulheres. No 8º ponto, nós temos aos 42 minutos e 24 segundos, o Bernardo Kister cita o parágrafo 79b, os itens 1 e 2. E ele fala da nebulosidade do que está nesse texto. Mas o fato é que não tem nebulosidade nenhuma, o Bernardo tem uma criatividade fantasiosa incrível para deturpar e alterar o que está no texto. E como é que nós lemos? Fala-se o seguinte: articular uma pastoral familiar que siga as indicações da exortação apostólica Amoris Laetitia. E o que nós vamos ver aqui, o que nós vemos nessa minutagem que eu citei do Bernardo, é que ele não leu esta exortação apostólica e aqui ele quer fazer crer que os próximos itens são para introduzir o casamento gay na igreja e também permitir que pessoas em segunda união possam receber comunhão validamente na igreja, entre outras bobagens que ele fala, que eu nem preciso citar aqui, mas vamos ler o que está no texto. Uma pastoral familiar que acompanhe, integre e não exclua a família ferida. Essa é a proposta do Papa Francisco na Amoris Laetitia, que causou tanta controvérsia pelo mundo, mas integrar e não excluir famílias feridas não significa incluí-las nos sacramentos que elas não podem receber validamente. Só está dizendo que nós não podemos mais excluir as pessoas, nós precisamos descobrir uma maneira de que essas pessoas ainda se sintam acolhidas pastoralmente, que elas não se percam do evangelho simplesmente porque elas fizeram escolhas erradas na vida delas e encaminhá-las para aquilo que é proposto pela igreja. Não está sendo dito nada diferente disso. E depois, o item 2, uma pastoral sacramental que fortaleça e console todos sem excluir ninguém. E aí o Bernardo faz acreditar que esse trecho está tratando sobre acolher os homossexuais e aceitar o casamento gay. Que bobagem! É acolher e não excluir as pessoas. Esse é o propósito mais básico da igreja. E a pastoral sacramental, sim, conferir o sacramento àquelas pessoas que validamente podem recebê-lo. O Bernardo, ele é muito criativo e muito fantasioso em várias coisas que ele faz. O que nós estamos percebendo de novo é que ele deturpa os textos toda vez que ele os cita e ele não aprofunda as questões. Ele queria tratar sobre a teologia do sínodo, mas o que nós percebemos é que de teologia não tem nada no vídeo dele. Volto a dizer, porque ele não entende de teologia, ele não sabe nada, nem o básico, a teologia sistemática, para ler e entender estes textos. Ou ele precisa simplesmente deturpá-los e convencer você da teoria conspiratória que ele criou na cabeça dele contra a igreja. O 9º e penúltimo ponto que eu quero tratar aqui é sobre a questão de alterar a liturgia. Como eu falei desde o início, um sínodo não tem essa capacidade. Por mais que eles queiram, por mais que se reúnam vários bispos e proponham esse tipo de coisa ao Papa, a resposta do Papa sempre vai ser: me desculpe, mas um sínodo não pode abordar estes temas, então essa sugestão está excluída. Esse ponto aqui é o único que parece fazer algum sentido na crítica do Bernardo. É a 5ª vez que ele vai citar o documento, aos 44 minutos e 25 segundos, ele cita o parágrafo 126A e o item D também. E eu quero te mostrar aqui o que está escrito no texto e que
Faz parecer que o Bernardo tem algum sentido nessa crítica. Ele cita esse trecho que diz o seguinte: sugere-se que as celebrações sejam festivas, com suas próprias músicas e danças, em línguas e com trajes originários. Essa parte aqui dos trajes originários não faz muito sentido, porque os padres têm a sua própria vestimenta, os diáconos e os bispos têm a vestimenta própria da liturgia, então essa parte não faz sentido, mas que as celebrações sejam festivas, tudo bem, não tem problema, com suas próprias músicas e danças, é assim em todo lugar do mundo, em línguas destes povos, em línguas originárias, o que também é comum, a gente tem celebração em português, em espanhol, em inglês, em todas as línguas do mundo. Em comunhão com a natureza e com a comunidade. Sim, a liturgia precisa estar em comunhão com o mundo à nossa volta. E aqui continua uma liturgia que corresponda à sua própria cultura, essa parte realmente é um pouco estranha, para poder ser fonte e ápice de sua vida cristã. Mas isso aqui também é uma citação do Sacrosanto Concílio, no parágrafo 10º do Concílio Vaticano II, que faz as alterações da liturgia que nós tivemos recentemente. Pode parecer estranho, e o que parece estranho, que quer alterar a liturgia, o que nós percebemos é que esta parte vai ser descartada claramente. Alterar os trajes originários, usar os trajes originários destes povos na liturgia, talvez numa encenação, num teatro, numa apresentação pastoral, tudo bem, mas na liturgia não faz sentido. Que esta liturgia corresponda à cultura destes povos faz sentido, precisa ser enculturada de alguma forma, mas não pode alterar o texto litúrgico. Mas, como eu falei, o sínodo não tem essa capacidade e, mesmo assim, mesmo que tivesse, esse tipo de coisa não é feito de qualquer maneira sem consultar o resto do mundo. Por fim, o 10º e último ponto desse meu vídeo, que é o ponto que parece mais teológico, mas que a gente vai perceber o quanto Bernardo Kister não sabe de teologia e até não conhece a doutrina de fé da igreja, ele não conhece o básico, o que está no catecismo da Igreja Católica, e é isso que a gente precisa ver aqui. Ele critica o que está no parágrafo 39 sobre diálogo interreligioso, onde ele fala sobre conhecer Deus. Aos 46 minutos e 50 segundos, o Bernardo Kister cita o parágrafo 39. E veja que curioso, esse parágrafo trata sobre o diálogo, é diálogo interreligioso, e trata o seguinte: existe um amplo e necessário campo de diálogo entre as espiritualidades, crenças e religiões amazônicas, que exige uma abordagem cordial das diferentes culturas. Nada mais do que nós precisamos conhecer, precisamos estabelecer um diálogo e aprofundar com eles como abordar estas culturas e estes povos. O respeito por este espaço não significa relativizar as próprias convicções. Não é para relativizar a fé católica, alterar o conteúdo da nossa pregação. É apenas para conhecer e dialogar, mas sim reconhecer outros caminhos que procuram desvendar o mistério insondável de Deus. Conhecer outros caminhos. Sim, é possível chegar a Deus a partir de outros caminhos que não aquilo que a fé católica estabelece. Não se trata de a revelação estar presente em todas as outras religiões, mas existe sim elemento de revelação, elemento da presença de Deus que faz com que os homens sejam capazes de conhecer a Deus, mesmo que a igreja não chegue até eles. E isso está no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos de 36 ao 39, que nós vamos ler juntos aqui para percebermos que, sim, é possível conhecer a Deus em outras religiões, de forma imperfeita e incompleta, e é necessário que o ser humano se esforce muito para chegar à definição de conhecer Deus de fato.
Por isso a revelação não é anulada, porque para conhecer Deus completamente, nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação definitiva. Agora, quando a igreja reconhece que há elementos em outras culturas, religiões e povos que levam estas pessoas a conhecer a Deus, nós podemos estabelecer diálogo a partir destes elementos. São Paulo faz isso e nós lemos isto nos Atos dos Apóstolos, quando ele chega em um lugar, encontra uma estátua onde se diz ao Deus desconhecido. E a partir deste elemento da cultura grega, ele estabelece um diálogo. Ele prega para aquelas pessoas dizendo: este Deus que vocês não conhecem é o que eu vou revelar. Quando nós percebemos elementos da cultura e da fé do outro que tem consonância com o conhecimento de fé revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos estabelecer o diálogo a partir daí e trazer as pessoas para a revelação definitiva. E assim, elas não estarão mais às cegas procurando Deus, mas elas terão a revelação definitiva. É isso que está nesse texto aqui. Essa é a parte mais teológica e um pouco mais complexa do meu vídeo, onde eu preciso explicar exatamente o que eu acabei de falar. E para ficar mais claro ainda e para não ficar confuso, nós vamos ver o que está diretamente no texto do Catecismo da Igreja Católica, e é isso que eu quero ler com você, dos parágrafos 36, 37 e 38, também um pedaço do 39, e não tem outro jeito. Eu preciso ler para ficar mais claro e para ninguém se confundir e mostrar como é que o Bernardo Kister não conhece o básico, porque isso está nos primeiros parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, onde se diz o conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Para nós termos a capacidade de acolher a revelação de Deus, o que o Catecismo está dizendo, é que nós precisamos identificar nas coisas criadas, na natureza, a partir da realidade da nossa razão, nós temos que reconhecer Deus nestas coisas, para que quando a revelação nos for mostrada, nós sejamos capazes de acolhê-la. E assim, as outras religiões também têm este propósito. Nelas, tem pequenos ou alguns elementos da verdade de fé, e a partir delas as pessoas podem sim chegar a Deus. Porque quando nós cristãos conhecemos estes elementos, nós vamos dialogar com estas pessoas e mostrar para elas o que é a verdadeira revelação. E a partir das bases que estas pessoas já têm, nós vamos mostrar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Catecismo continua no 37. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para reconhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. O homem pode chegar ao conhecimento de Deus por sua própria razão, mas são tantos os obstáculos que isso se mostra quase impossível. Por isso a necessidade da revelação. E se nós conhecemos a realidade em que as pessoas estão inseridas, nós podemos mostrar a revelação a partir da realidade destes indivíduos. E aqui eu quero saltar para o 39, onde diz o seguinte: como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos. Como o ser humano pode chegar a Deus a partir de sua razão, é o que facilita a vida da Igreja para que nós possamos falar de Deus para todo mundo. Muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, reflete a perfeição infinita de Deus.
Está muito claro, depois você lê com mais atenção esse trecho que eu estou citando aqui do lado, para entender o que realmente está no Instrumento Labores sobre a questão do diálogo religioso e de como conhecer a Deus e estabelecer o diálogo para levarmos o conhecimento da fé e a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para inculturar e adicionar a religião alheia à fé católica, é para conhecendo a religião do outro, conhecendo a cultura do outro, seja mais fácil anunciar o evangelho. E só para ficar bem claro, no parágrafo 2566 do Catecismo da Igreja, nós lemos: todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. Todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. Qual é a procura essencial dos homens? Buscar a Deus, encontrar a Deus. Todas as religiões exprimem isso, isso está claro no Catecismo da Igreja Católica, como eu acabei de ler, e é a partir daí, a partir da realidade de que todas as religiões buscam a Deus de alguma forma, é que nós podemos e somos capazes de levar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e mostrar Deus verdadeiro àqueles que eles estão procurando de forma imperfeita, na religião deles, de forma limitada, mas sem estabelecer diálogo, isso é impossível. Aqui a gente já fecha a questão de a atuação do sínodo é meramente missionária e pastoral, porque todos os pontos, quando trata sobre a cultura, a religiosidade, a realidade dos povos amazônicos, é para mostrar como levar a fé cristã às pessoas baseado na realidade delas e, identificando esta realidade, facilitar a atuação da igreja, já não mais nos impondo aos outros povos, mas dialogando com eles, acolhendo as pessoas de forma amorosa para facilitar a acolhida do evangelho. Quando nós nos impomos, as pessoas recuam e se afastam e cria muito rancor, cria muita cisânia, cria muita tristeza entre as pessoas e nós afastamos as pessoas de Deus e não trazemos ela para a igreja. São estes os pontos que eu precisava abordar para mostrar a limitação da crítica do Bernardo Kister à teologia do sínodo. Inclusive ele coloca teologia entre aspas, talvez já indicando a falta de capacidade que ele tem de identificar o que realmente seja teológico, dogmático, presente nos documentos do sínodo, porque não tem conteúdo teológico dogmático, tem apenas conteúdo pastoral e missionário. Vou deixar os links e referências aqui embaixo na descrição desse vídeo. Assista os outros vídeos que eu já fiz, ajude a compartilhar e mostrar para mais pessoas a verdade sobre o sínodo e parem de acreditar em teorias conspiratórias que estão sendo criadas baseadas em nada. Como eu acabei de mostrar, nem mesmo baseados nos documentos eles são capazes de apresentar algum argumento, porque não entendem o que está sendo tratado no sínodo. Se você tem outras críticas, se você tem comentários ou dúvidas, a área aqui embaixo de comentários está aberta e você pode mandar a sua sugestão e a sua pergunta. Dá uma olhada nos links, inscreva-se no canal, clique em gostei e divulga, compartilha esse vídeo para mais pessoas.